Confuso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu. Sua glória enche minha vida, Senhor. E confuso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu. Sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. E confuso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu. Sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, sim, Senhor. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes, glória a Deus. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, meu Deus, maravilhoso. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Oh, Deus é maravilhoso. Poder te contemplar, tocar as tuas vestes e ter essa experiência tão marcante contigo, Deus. Aleluia. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que deveria ser, mesmo assim, e mesmo assim ele me abraçou. Eu sou pequeno e tão grande é. Eu sou falho e ele é fiel. O que deveria morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar,
Glória a Jesus, essa oportunidade, por meus irmãos, mais uma vez, na paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. E se eu não adorar, falta algo em mim, glória a Deus. Amados, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 13. Vem falando sobre o amor de Deus, e esse amor tem que nos contagiar nos nossos dias de vida. Tem um louvor da harpa cristã, de número 545, que diz assim: Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Nós sabemos que Jesus morreu, mas ressuscitou e hoje está à destra de Deus Todo-Poderoso, intercedendo por nós. 1 Coríntios, capítulo de número 13, a partir do verso 1. Que tem por ti a suprema excelência do amor. E vai nos dizer, versículo 1: ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos
pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso lhe aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com decência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecia, serão aniquilados, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava com o menino, sentia com o menino, discorria com o menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Aleluia, Jesus, meu Pai, no 11. Queridos amados irmãos, quando se fala de amor, é algo que muitas vezes nós acertamos, né, para os resultados que vêm quando se fala de amor. Porque nos dias de hoje, nós estamos vivendo e vendo alguns tipos de amor aí que não condiz com a palavra do qual ela se retrata, né? Nós temos visto aí pessoas que dizem: eu amo, eu mato, eu amo, mas destrói, eu amo, mas não abraço, eu amo, mas não recebo, eu amo, mas não ajudo. E quando nós vamos olhar verdadeiramente, né, as consequências do verdadeiro amor, ou o resultado do verdadeiro amor, nós vamos ver que muitas vezes nós estamos na contramão do que diz a palavra do Senhor. Quando se diz que o amor tudo suporta, tudo resiste, o amor suporta todas as coisas, muitas vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas e abrir mão do nosso próprio ego para poder dizer que ama. E quando nós olhamos para o amor de Jesus, onde nós vamos ver lá em Romanos 3, Deus enviou o seu Filho amado para que morresse em nosso lugar. Ele não tendo culpa nenhuma, mas por amor de mim, por amor de você, por amor de cada um de nós, Ele não olhou como nós estaríamos hoje, mas Ele veio por amor a cada um de nós, abrindo-nos a oportunidade para que nós hoje pudéssemos ver, ter a oportunidade da salvação. É como diz que, ainda que se eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa e como sino que tinha. Ou seja, você dá uma pancada no sino, você vai ouvir a quilômetro de distância, que o bicho soa longe, mas não tem sentido nenhum, é apenas um som, é apenas um barulho, né? É apenas algo que você ouve, mas não reflete nada na sua mente, no seu coração, não edifica em nada, apenas é um som sem sentido. Ainda que eu desse minha alma para ser queimada, mas sem o amor, nada adiantaria. E muitas vezes, amado, o amor, ele não exige tanto da gente. Às vezes são pequenos gestos que fazem uma grande diferença na vida do ser humano, né? Se nós vamos ver, que muita gente às vezes fica assim: não, fulano precisa ser ajudado, fulano precisa de uma coisa. Amados, muitas vezes nós vamos ver muitas pessoas precisando apenas de um abraço, um aperto de mão, né? Uma palavra que diz: Jesus te ama, Jesus, né, tem o melhor para você.
você, nada está perdido, né? É apenas o começo de uma nova história. Deus transforma, é apenas um abraço, uma palavra, você abrir os ouvidos para ouvir o desabafo de uma pessoa, às vezes faz uma grande diferença. Eu digo exemplo por mim mesmo. Eu, nesse ministério que eu estou hoje, eu tenho talvez uns 14, 15 anos, eu estava procurando um espaço para me reunir. E eu cheguei na igreja em cima do Maracanã, a igreja não era grande, né? O espaço é pequeno, mas estava bem cheio de pessoas. E quando eu cheguei na porta, o irmão me deu um abraço. Eu nunca tinha visto o irmão. O irmão me deu um abraço, igual o bonitão ali faz, dizer: Jesus te ama, que bom que você veio, rapaz. Eu estava te esperando. Eu estava onde você foi? Meu Deus, eu sou. Não, mas Jesus falou que você ia vir. E rapaz, aquilo foi assim um abraço tão caloroso, assim, uma coisa tão edificante. Eu me sentia como se eu estivesse em casa e como se eu fizesse parte daquela família ali que já estava reunida ali, né? Ou seja, espiritualmente eu estava meio que variando, meio perdido, assim, procurando um lugar para pousar. E ali foi aquele acolhimento ali, irmão, aquele abraço do irmão ali, é como se eu tivesse, né, chegado num porto seguro. E ali, aquele abraço me cativou. Eu já me encontro ali, já tenho um bom tempo reunido com os irmãos. Então, não precisa, às vezes, de muita coisa. Às vezes, pouca coisa faz uma grande diferença. Às vezes, quando se fala em ajudar, em amar, em contribuir, em participar, muitas vezes a pessoa, não, está precisando de bens materiais, disso. Não, às vezes a pessoa está precisando de um pouquinho de amor. Uma palavra amiga, um abraço ali, e nós vamos ver que o amor de Deus muitas vezes ele nos constrange, porque Deus enviou seu Filho, Jesus suportou, mas eu creio que Jesus, Deus já sabia qual era o resultado, mas ele não perguntou se eu ia aceitar ele, se eu ia me converter ou não. Ele simplesmente nos amou, ele simplesmente abriu a porta, ele simplesmente olhou para cada um de nós e ele disse: ele precisa de amor. E aí Deus também nos dá esse exemplo de amor, dando e enviando o seu Filho Jesus. E às vezes a gente, pouca coisa deixa de fazer algo grande para Deus. Eu quero ler mais um pedaço aqui no 12, e diz assim: porque agora vemos por espelho em mim, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Deus nos conhece, irmãos, e nós o conhecemos por parte. Nós conhecemos Deus de ouvir falar, de ler a palavra, de ouvir testemunhos, de ver resultados. Que quando você vê um milagre acontecendo lá, é resultado do grande amor de Deus. Os testemunhos, ele fortalece a nossa fé, porque eles nos mostram que o Deus que operou no passado opera no presente, vai operar no futuro, porque ele reina, ele vive, ele está presente no meio de nós. E quando nós abrimos o nosso coração verdadeiramente, confiando, Deus faz, não é porque eu sou bom, mereço, não. Deus faz porque Deus é bom. Deus faz por mostrar na nossa vida, mas só, meu filho, toda vez que você precisar, é só clamar que eu ouço e eu respondo, eu ajo, eu entro com providência, eu manifesto o meu poder, eu derramo da minha glória, eu faço o sobrenatural acontecer, por amor, porque a Bíblia diz que nós somos pecadores, mas o amor de Deus, ele, muitas vezes, amado, eu creio que Deus nem olha o meu pecado, minhas falhas, meus erros, mas ele
satisfeito. Mas o próprio versículo vai dizer: mas conhecerei como eu sou conhecido. Deus me conhece, irmão, melhor do que eu mesmo, porque eu, você, Lázaro, eu acredito que Deus fez um projeto no papel e vou fazer, botou um projeto lá, desenhou e fez assim: eu vou construir aqui o pastor Saulo. Aí fez um projeto ali, coisa, botou no derivado, porque a Bíblia diz que Deus nos via antes que os nossos ossos fossem formados no ventre da nossa mãe. Então Deus projetou cada um de nós, antes de nós existirmos, Ele já nos conhecia. Quando fomos formados, esse projeto já tinha sido arquitetado e Deus então coloca em construção. Então Deus nos conhece por dentro e por fora. Deus conhece cada célula do nosso corpo. Deus sabe qual é a minha e a sua necessidade. E Deus às vezes só espera assim: ô meu filho, se rende a mim, busca a minha face, minha presença, e assim como eu sou conhecido, eu conhecerei, porque o nosso projeto, o nosso propósito é um dia estarmos face a face ao Senhor, ali, se possível, abraçando Ele. Eu acho que nós não vamos conseguir abraçar, porque Ele é tão grande que não vai caber no nosso olhos, Mas Deus é maravilhoso. Encerrando aqui, glória a Deus. Agora, pois, permanece a fé, esperança e o amor. Antes, estes três, mas o amor deste é o maior. Esses três, mas o maior destes três é o amor. Amados, ama, às vezes abraça mais, ama mais, ajuda mais, faz mais do que você pode, porque às vezes, muitas vezes tem pessoas que depois que parte, a pessoa fica chorando, o sentimento de que eu podia fazer, mas não fiz, mas hoje nós podemos fazer é amar. Não olha as consequências, ignora as coisas que às vezes te acontecem. Abre o coração, ama o próximo e ama Jesus que viveu, e a obra. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, ministrar a palavra do Senhor. Vamos colocar sobre os seus pés, bom a todos, que a paz de Jesus esteja conosco, amém? Soberano Deus eterno, maravilhoso Pai, eu me curvo diante do Senhor, porque eu não sou digno, Pai, de nada nessa terra, mas eu me curvo diante do Senhor dizendo gratidão. Gratidão por mais um dia, gratidão por mais um amanhecer, gratidão, Pai, por esse tempo, por poder andar, respirar, por poder enxergar, ó Pai querido, para amar. Abençoa, Senhor, a cada um que veio, Senhor Deus, ó Pai, nessa reunião, a qual nós te louvamos, te agradecemos e colocamos o Senhor como a primazia dessa manhã. Nos sustenta, nos guarda, nos brinda, nos proteja nesse dia, nessa quarta-feira de bênção e de vitória. Eu creio, ó Pai, que hoje vai ser bênção, porque nós iniciamos, ó Pai, este culto, ó Pai, louvor, glorificação ao Senhor. Ofereço, ó Pai, esse culto. Gratidão, ó Pai, ação de graça ao Senhor, pelos benefícios que tem feito para conosco. Nos abençoa. Eu não sei o que pelo irmão, a minha irmã precisa, aí tu sabe, tu sondas e tu conhece. Visita o lar de cada um nessa manhã, que nos dê a bênção, a vitória, que nos dê saúde, Senhor. Seja conosco, ó Pai, por onde nós passarmos. Nos guarda, nos livre, nos dê a vitória, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o teu rosto e te dê a paz. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto da vide, que o produto da oliveira minta, que as ovelhas sejam arrebatadas do abismo. Todavia eu adorarei ao Deus da minha e da sua salvação. Que a graça do Senhor Jesus, o grandioso amor de Deus e as duas consolações do Espírito Santo seja conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Vão em paz, que o Senhor nos abençoe. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, nada possa impedir das bênçãos do Senhor de chegar na sua casa, na minha vida, na sua vida. Receba a bênção do Senhor.
E as palmas louve ao Senhor.